me ouvir bem. Vou iniciar uma apresentação de slides. Deixa eu começar aqui. Professora Alicia, seja bem-vinda. Deixa eu apresentar a tela. Como nós vamos gravar a aula, quero fazer essa experiência de nós termos as duas telas juntas. Bem, senhoras e senhores, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a presença aqui hoje, nesse momento. Não só fisicamente, mas todo o empenho que nós tivemos durante essa semana, os pedidos que nós fizemos enquanto coordenação, com o apoio dos alunos que estavam devendo atividades. Então, quero agradecer muito e reconhecer o trabalho das senhoras e os senhores. Nós, conversando com a própria coordenação do curso, conversando com a coordenação da disciplina, com a tutoria, a gente consegue ver em todos os grupos as pessoas que estão se dedicando, que estão fazendo a diferença na vida das pessoas e estão ali cotidianamente nessa luta, nesse empenho, para que a gente consiga ter êxito na nossa formação. Então, gostaria de reconhecer, gostaria de apontar que nós estamos registrando todos os detalhes do desenvolvimento do curso e que esse trabalho e essa dedicação, ela não vai deixar de ser reconhecida, certo? Então, nosso muito obrigado e agradecer também aos alunos que estão fazendo as atividades, estão se dedicando à disciplina. Uma enorme satisfação estar com vocês aqui nesse momento. Hoje nós estamos, então, nos preparando para a revisão da aula da nossa prova A1. É o nosso momento em que antecede a prova. Nós tivemos um simulado, então a nossa revisão hoje ela vai ser mais curta, porque o simulado ele está muito próximo da nossa avaliação. Boa noite, Suelia. Seja bem-vindo, Daniel. Então, o nosso simulado ele está muito próximo da prova. Quem conseguiu, quem fez o simulado e se saiu bem, vai conseguir fazer a avaliação. Então, a gente está muito tranquilo nesse sentido. Deixa eu autorizar as entradas. Desculpa, eu ainda estou lutando um pouco com esse tempo seco, então ainda estou com um pouco de tosse. Me desculpem as pausas. Mas retomando, então, quem fez o simulado e fez também os exercícios das rotas, responderam aos fóruns, ao fórum, né, que nós temos um fórum apenas na aula 1. Quem seguiu o nosso protocolo de tarefas, de atividades, fará fará uma boa avaliação. Nós estamos convictos disso, certo? Então, é também reconhecer o trabalho de quem está se dedicando à disciplina. Inicialmente, antes de eu avançar nos slides, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para levantar a mão a qualquer momento, a me interromper, tudo bem? Vamos fazer isso de uma forma bem tranquila, bem dinâmica. Então, se não há ninguém que queira fazer algum apontamento, vamos avançando. A primeira aula da nossa disciplina, ela é também o início, né, do conteúdo da nossa matéria, e ela trata do lineamento do sistema tributário nacional. E o primeiro ponto que nós estudamos é o próprio conceito de direito tributário.
E o direito tributário é entendido como o conjunto de normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos, certo? Então, o que nós estudamos nessa disciplina? Como que é feito isso? Como que é feita a regulamentação para arrecadação e fiscalização de tributos? O que pode, o que não pode? Quais são as alíquotas? De quem é responsável? Quem são as isenções? O que pode ser? Quais são os limites do exercício da tributação? Então, tudo isso nós vimos na nossa disciplina. Nós vimos lá na primeira aula. E isso tem que ficar claro. Por quê? Porque é fundamental que nós entendamos o que é o direito tributário. E a arrecadação, ela retoma em benefício à sociedade. E aí eu vou aproveitar a presença dos alunos aqui. Eu acho que todo mundo quem respondeu ao fórum, acabou dando um exemplo de como essa arrecadação retoma em benefício à sociedade. Alguém se arrisca a citar um exemplo aqui? Alunos, alunas? Celina? Um exemplo, né, que a gente vê, na verdade, assim, que retorna para a gente é igual o IPVA, né, o que a gente paga de carro, o IPTU que volta em benefício para a saúde, para a estrada, educação, né? Esses são os. Tá certo? Perfeito, perfeito. A gente tem que lembrar que é isso. A escola, para construir uma escola, precisa de dinheiro. E o Sim. dinheiro ele vem do tributo, do imposto. Muito obrigado, Celina. Nada. Para a gente ter uma viatura de polícia, precisa de dinheiro. Então, e esse dinheiro vem da onde? Dos impostos, dos tributos, da arrecadação. Então, nós sempre instigamos que as pessoas entendam a importância da arrecadação, certo? Porque a gente, inclusive, vai falar agora na segunda etapa de como as pessoas fazem evasão fiscal, que é quando as pessoas deixam de cumprir com essa arrecadação e gera um problema social. Por quê? Porque aí não vai ter o dinheiro para fazer escola, não vai ter o dinheiro para comprar a viatura da polícia, não vai ter o dinheiro para construir um hospital, porque a arrecadação ela também retorna em benefício à sociedade, certo? Então isso precisa ficar muito claro e eu acho que, como nós apontamos durante toda a disciplina, isso também ficou sedimentado no entendimento de vocês. Existe alguma dúvida a respeito do conceito de direito tributário e de como essa arrecadação retorna em benefício à sociedade? Alguém ficou alguma dúvida durante o semestre que gostaria de perguntar antes de nós avançarmos no conteúdo da nossa revisão? Tudo tranquilo então? Nenhuma dúvida? Perfeito. Vamos avançando então. Competência tributária. A competência tributária ela é fundamental. Nós temos que entender o que é competência tributária nesta disciplina. E por isso, nós cobramos na prova competência tributária. Então, é preciso saber quem é responsável por qual imposto, certo? E aí nós temos essa figura que nós temos no slide, ela também está presente no, nos slides da nossa disciplina. Oi, Maria. Gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que talvez tenha sido um erro. Então, essa figura, ela está presente nos nossos slides e ela traz a divisão da competência tributária por ente federativo. Então, nós temos o IPTU. Quem é competente
para dispor sobre o IPTU? O município. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Intervivos, né? Não só imóveis, de bens intervivos. Nós temos que é o município, certo? O imposto sobre serviços, nós temos que o imposto sobre serviços também é competência do município. E nós, não o ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Desculpa só a nomenclatura. E o ISS, ele também é competência do município. A Lohane pergunta: os conceitos gerais, legislação específica, práticas fiscais? Lohane, eu vou fazer só uma pausa aqui para a gente responder a pergunta da Lohane. Você pode explicar um pouco sobre a sua pergunta? Sobre conceitos gerais, sim, vai cair perguntas sobre conceitos gerais. Nós vamos cobrar conceitos gerais sobre os lineamentos do direito do Sistema Tributário Nacional. Nós cobraremos conceitos gerais sobre a competência tributária, certo? Mas uma dica para o que nós vamos cobrar está no simulado. Os mesmos conceitos gerais que estão no simulado, eles estão alinhados com os conceitos gerais que nós cobramos na prova, na nossa avaliação. Legislação específica também. A legislação específica trabalhada no simulado é também a legislação específica da nossa avaliação, certo? Mas continuando. Então, nós temos competência do município, IPTU, ITBI e ISS. Nós temos competência dos estados, ICMS, o ITCD e o IPVA. E nós temos competência tributária da União, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IPI, o IOF, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Imposto Territorial Rural, o Imposto sobre Grandes Fortunas, certo? Então, nós temos todos esses impostos de competência da União. A Secretaria Municipal de Palmas é um ente competente para tributar, para dispor sobre tributação? Ou, por exemplo, a Secretaria Municipal de Transportes da cidade de vocês, ela é competente para dispor sobre tributos? Não. Por quê? Porque secretarias não são entes federados. Então, entes federados são municípios, estados e Distrito Federal e a União, certo? Esses são os entes competentes para dispor sobre a tributação. E ainda sobre competência tributária, nós temos lá, é atribuída pela Constituição, nos artigos 145, 147, 148, 149, 155, 56 e 195. As entidades federativas, União, Distrito Federal e municípios, sendo insuscetível de delegação a outras pessoas. Então, a gente não fala nessa delegação de competência de tributação. Então, quem pode tributar? União, Estados e Distrito Federal e municípios. Ok? Alguma dúvida? Competência tributária que não foi tratado ou que ficou alguma dúvida durante o nosso semestre? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não?
Então, vamos avançando. Limitações constitucionais ao poder de tributar. E aí, nessa aula, nós destacamos a isenção tributária e a imunidade tributária. Isenção tributária é considerada a hipótese de não incidência legalmente qualificada ou a dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. Então, veja, a isenção, o ente competente pela tributação, ele isenta a pessoa do pagamento do tributo. No caso da imunidade, é diferente, porque as imunidades, elas estão dispostas na Constituição Federal. Então, a isenção, ela tem que ter uma manifestação política, tem que ser um interesse do ente federativo para conceder a isenção. A imunidade não. A imunidade ela vem da própria Constituição Federal. E quais são os exemplos que nós temos de imunidade tributária? Templos de qualquer culto, imunidade sobre patrimônio, só um segundo. Imunidade sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, dos sindicatos, entidades assistenciais e educacionais. Por que isso? Igrejas têm imunidade tributária, porque ela não tem o fim lucrativo na sua atividade. As escolas, que são escolas que têm um caráter assistencial, que são filantrópicas, que não têm fins lucrativos, elas também elas possuem imunidade tributária. Um exemplo disso, que a gente tem muito no Tocantins e no Brasil todo, são as escolas das igrejas. Então, nós temos as escolas adventistas. As escolas adventistas, em regra, terão imunidade tributária. Escolas católicas também terão imunidade tributária. Universidades que têm católicas, protestantes, também terão imunidade tributária. Por quê? Porque é uma forma que o Estado encontrou de garantir e proteger algumas atividades. E quando a gente pega e observa como isso se desenvolve na prática, é muito interessante. As melhores instituições privadas do país, elas são ligadas a instituições religiosas, por exemplo. Então, nós pegamos, por exemplo, em São Paulo, nós temos o Mackenzie. O Mackenzie é presbiteriano. Nós temos no Brasil inteiro as PUCs, que são as Pontifícias Universidades Católicas. Então, que são instituições de excelência também e são vinculadas à Igreja Católica. Nós temos a Unicinos, uma das melhores universidades do país, que é ligada aos jesuítas. Então, nós vemos que realmente eles não terem eles reinvestirem o que eles recebem e não terem que pagar os tributos, eles conseguem devolver isso em serviços para a comunidade. Então, há um sentido nessa imunidade tributária. Aqui em Palmas, não sei se vocês conhecem, eu pesquiso o direito das pessoas com deficiência. 2 escolas particulares concentram 60% das matrículas da educação especial na cidade. E como que eles fazem isso? Oferecendo serviços de qualidade. E, por coincidência, são instituições ligadas à igreja. Então, veja, existe um interesse também social em conceder essa imunidade tributária para as instituições assistenciais. Eu citei o caso das instituições ligadas às igrejas, mas não necessariamente precisa ser vinculada a entidades religiosas. Você pode ter uma instituição sem fins lucrativos e que não esteja ligada à religião. Mas, em geral, é o que nós mais temos, certo?
E esses são exemplos de imunidades tributárias que estão também estão nas limitações constitucionais ao poder de tributar. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida quanto a esse conteúdo? Um exemplo de isenção tributária. Certo, Lohane. Eu vou citar um exemplo. O IPVA. O estado do Tocantins, ele concede isenção de IPVA para veículos até 200 de valor. Não. O IPVA, ele é calculado com o valor do veículo, certo? O valor venal, o valor de venda. E esse valor de venda, ele é tabelado. Hoje nós usamos a tabela FIPE. Então, por exemplo, eu tenho um carro. Qual é o valor do meu carro? Eu posso achar que ele vale, sei lá, 20 mil, 30 mil. Mas o que vale é a tabela que o Estado usa. E o Estado usa a tabela FIPE. Lá na tabela FIPE, a gente fala qual é o nosso carro e ele diz o valor de venda daquele carro. E o Estado hoje, para o IPVA, ele cobra, salvo engano, de 2,5% a 3%. Se você tem um carro 1.0, é 2,5%. Se você tem um carro acima de 1.0, é 3%. Então, vejamos. Você tem um carro de 10 mil reais. O valor que você vai pagar de IPVA, é 3% de 10 mil reais, que dá 300 reais, certo? Esses 300 reais, você vai ter que pagar o IPVA. Porém, o que o Estado fez? O Estado do Tocantins, salvo engano, eu lembro que isso era do ano passado, ele criou o IPVA social. O IPVA que era até 200 reais, o veículo era isento. Não sei se ainda está válido. O Estado, falou, eu quero fazer isso, eu quero dar essa isenção, certo? Ele também dá isenção, por exemplo, para pessoas com deficiência. Ele disse, olha, pessoas com deficiência que precisam pagar o IPVA, eu vou dar isenção, não precisa mais, certo? Existe uma lei federal que diz que a pessoa com deficiência não vai pagar o IPVA? Salvo engano, até o momento não conheço. Porém, o Estado, como ele é competente para legislar sobre o IPVA, ele pode conceder essa isenção. Por isso que as isenções, elas são muito específicas. Imagina que os professores do Estado do Tocantins, eles querem ter uma isenção para compra de livros. Eles querem compra de computadores. Eles querem comprar computadores sem pagar ICMS. Eles querem ter esse desconto. Eles podem pedir ao Estado do Tocantins essa isenção? Podem. E aí, o Estado do Tocantins cria a lei dizendo: está isento do pagamento de ICMS para a compra de computadores os professores da rede estadual de ensino do Tocantins. Esse é um exemplo de isenção tributária. Ficou claro, Lohane? Ou você quer um terceiro exemplo? Eu também posso citar outros exemplos, mas a lógica é: isenção, ela tem uma perspectiva mais impositiva, ela é constitucional, enquanto a imunidade, né? Enquanto a isenção, ela é mais pontual, ela é mais específica. Um outro exemplo de isenção tributária. Quando imposto sobre serviços. Vamos imaginar que... vou dar um exemplo também sobre IPVA. E esse é um exemplo porque a gente pensa muito em sustentabilidade. Lohane, vamos imaginar que você quer ser 100% sustentável
e você quer ter um carro elétrico. Se você comprar um carro elétrico hoje no Tocantins, você vai pagar IPVA? Rani? Vai pagar IPVA. Se você comprar um carro elétrico, você vai pagar IPVA. Se você for lá no Distrito Federal, em Brasília, e você comprar um carro elétrico lá, você não paga. Se você for ao Goiás, se você for ao Mato Grosso, você vai pagar IPVA. Mas se você for em Brasília, não. Porque o governo falou o seguinte: eu quero que todo mundo compre carro elétrico. Então eu vou dar um estímulo para eles comprarem carro elétrico. E ele isentou o IPVA dos carros elétricos. Então vamos imaginar que você queira comprar um carro elétrico e não pagar IPVA. Você vai lá em Brasília, compra lá e você não paga. Certo? A diferença é, o IPVA é competência do Estado, então é Estado enquanto Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Então, o Estado pode dar isenção fiscal. O Estado pode dizer, você não paga imposto. Esse imposto específico. Certo? E essa é uma isenção. Ou, por exemplo, temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Uma empresa quer se instalar em Palmas e ela só oferece serviço. E ela vai lá na prefeitura e fala com a prefeita. Prefeita, eu tenho capital, eu quero investir R$ 1 bilhão em Palmas. Só que eu não quero pagar imposto. A senhora me isenta? E aí a prefeita, no caso, não só a prefeita, né, mas qualquer prefeito de qualquer cidade, ele pode ver a isenção que ele pode dar para aquela empresa. Por quê? Porque há um interesse social. Imagina, vou investir R$ 1 bilhão, vou gerar 2.000 empregos. Então, é interessante também para a cidade oferecer aquela isenção tributária. As grandes empresas, eles usam bastante da isenção tributária. Por quê? Porque eles usam o poder de gerar emprego e atrair renda para aquela cidade para barganhar isenção tributária. Porque o Estado, o município, ele pode conceder isenção tributária naquilo que ele é competente. Então, imaginamos, por exemplo, não sei se vocês lembram, quem é de Palmas, Palmas tinha o grupo, o Tocantins tinha o grupo Mateus, né? Mateus Supermercado, que é lá do Maranhão. E ele tinha isenção fiscal. O estado do Tocantins falou, acabou a isenção fiscal, vai ter que pagar imposto. O grupo Mateus saiu do Tocantins, certo? Então, mesma coisa, nós temos empresas que já tentaram se instalar no Tocantins e pediram, a gente precisa, nós só vamos se tiver isenção fiscal. E aí o Estado não deu, ela não ficou. Ou, por exemplo, um quinto exemplo, nós temos isenção fiscal para combustíveis. Eu não sei como está isso hoje, mas eu lembro que em 2018, 2019, nós tivemos o seguinte, o estado do Tocantins quis atrair companhias aéreas, porque nós estamos numa região muito central. Então, o Tocantins pode ser um hub para receber voos, por exemplo, que vêm do norte, do sul e do nordeste. A gente está no meio, aqui é perfeito. Então, quem está lá em Manaus e quer ir para o nordeste, ele poderia parar aqui. Então, quem está vindo do sul também poderia parar aqui. Quem está vindo do nordeste também. Então, a gente tem naturalmente essa posição geográfica, estratégia para ser um hub. Aí o que o Tocantins fez? Ele tentou um estímulo para que as companhias aéreas viessem para cá. E eles isentaram, salvo engano, completamente
os impostos sobre combustíveis aéreos, para que as empresas aéreas viessem abastecer aqui e com isso gerassem novas pontes, novos destinos. Inclusive, nós tivemos com isso um voo para para Recife. Esse voo já não existe mais. Então, mas nós tínhamos um voo para Recife, por quê? Porque o avião abastecia em Palmas, ia para Recife, voltava para Palmas, abastecia em Palmas, ia para Goiânia, voltava, abastecia em Palmas, ia para Recife. Então, foi uma tentativa política via isenção tributária para que nós trouxéssemos as empresas aéreas para o Tocantins. Maria, respondendo a Maria, qual modelo de documento devo apresentar para solicitar essa isenção? As isenções, elas não são pedidas via documentação, elas são via política. Então, você tem que dialogar com os agentes políticos para pedir a isenção. Só um segundo, com a questão da falta de emprego. Carga tributária do país. Veronice, existe uma lógica também, são muitos fatores que envolvem, mas o que a gente tem que conhecer, a isenção tributária, ela não é tão pesada na nossa prova. Eu estou dando mais exemplos para aproveitar a oportunidade. Mas a isenção tributária, ela é um instrumento que pode ser utilizado. E principalmente, a gente que está nos polos, no interior do Tocantins, esse conhecimento da isenção tributária, ele pode ser utilizado para fomentar empresas, atração de empresas, atração de negócios. Então, é possível, sim, você atrair negócios para o interior do Tocantins oferecendo isenção tributária. E um exemplo, quem faz muito isso é Minas Gerais, São Paulo. As cidades do interior, eles têm políticas de atrair investimentos com isenção tributária. Então, às vezes, quem faz compras online, as entregas geralmente vêm de uma cidadezinha lá do interior de algum município. Por quê? Porque as empresas se instalam nas cidades do interior, porque as cidades do interior oferecem a isenção tributária. Então, é um instrumento tributário que pode ser utilizado via política para a gente gerar emprego, gerar renda para nosso município localmente e para o nosso estado também. Certo? Alguma outra dúvida? Algum ponto a ser questionado? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão da limitação do poder de tributar? Boa noite, Ana Míria. Seja bem-vinda. Então, vamos avançando. Acabou? Acabou. Agora é boa prova. Bem, eu acho que era esse os tópicos que eu gostaria de destacar para nossa avaliação. Relembrando que o ponto fundamental é fazer as atividades das rotas, responder ao fórum da rota e responder ao simulado. O simulado, a gente fez o simulado muito alinhado com a nossa avaliação. Então, quem fez o simulado, estudou as rotas, possivelmente vai ter muito êxito na nossa avaliação. Tudo bem? Sim, Ana Míria, a nossa prova segue o padrão que a gente sempre seguiu no Tô Graduado. São, salvo engano, 9 questões dissertativas, objetivas e uma questão dissertativa.
Eu consigo até abrir a avaliação aqui agora e te responder isso. Mas sempre temos uma questão objetiva que é para estimular a escrita e sempre linkar. Eu tenho feito isso nas minhas avaliações, que é linkar as atividades do fórum com as atividades da questão dissertativa. Porque, às vezes, as pessoas não se dedicam muito ao fórum. Então, a gente quer prestigiar quem se dedica ao fórum. Então, quem responde aos fóruns consegue responder a dissertativa. São 6 questões. São 6 questões a nossa avaliação. Cada questão vale 1 ponto. 5 questões objetivas, 1 questão dissertativa. Eu acabei de abrir a prova e conferir isso. Você compartilhar a tela com nós, professor, não acha ruim? Eu tomei o cuidado de observar se eu não estava compartilhando a tela. Não, mas a dica de questão, simulado. Façam um simulado. Revisem o conteúdo que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Fiquem tranquilos, tranquilas. Olhem, revisem o material. Então, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente viu a movimentação no fórum. Vocês são sensacionais. Se dedicaram 100%. Então, vai ser só nota 10. Estou prevendo isso. Uma dica sobre dissertativa, nós sempre estruturamos as perguntas alinhadas com o fórum. Quem responde ao fórum, bem feito, tem capacidade de responder as questões dissertativas bem feitas também. Essa aula vai ficar gravada, nós colocaremos na rota sim, nós colocaremos na segunda-feira, tudo bem? E se uma dica sobre rotas, todas, só um segundo, deixa eu ver. Todas as rotas, leiam os slides, revisem o simulado, lembrem muito do simulado. Eu acho que o simulado foi um presente para vocês, porque geralmente direito tributário, legislação tributária, é um pouco mais melindroso, tem que observar muita questão técnica. Então, a gente quis realmente colaborar com a aprendizagem de vocês através do simulado. Então, o simulado é um presente para vocês, literalmente. Façam um excelente uso dele e vocês terão 100% de aproveitamento nessa prova, só nota 10. Partiu cerimônia de colação de grau, partiu comemorar, festejar. Nós já chegamos até aqui. É só sucesso, gente. Só sucesso. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma questão que a gente possa ter deixado passar? Senhor Murilo, tudo bem, senhor Murilo? Pode perguntar. O senhor Murilo levantou a mão? Não. Então tá, pessoal, eu vou pedindo licença, então, para a gente encerrar a gravação. E eu vou tirar foto, professor. Sim, vamos tirar uma foto, verdade. Então, eu não vou nem parar a gravação, que é para a gente registrar a nossa foto. Vou liberar para todos, para a gente ficar com a tela com todo mundo aqui. Só um segundo, então. Vamos lá, todo mundo sorrindo, abrindo as câmeras. Só as simpatias, as vossas graças. Então, 3, 2, 1. Oi. Deixa eu copiar aqui.
Vou jogar nos grupos também, porque a gente tem que gerar a prova. Só um segundo. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar lá na tutoria AD. Jazinho, eu compartilho nas outras. Então, eu vou encerrando a gravação. E eu tô aqui na sala. Vou ficar aqui mais uns 2 minutinhos, para caso alguém queira